Meus amados, meus queridos irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, a você que nos acompanha, você que nos assiste, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa e toda a sua família na paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite e continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eu agradeço ao nosso bondoso e amado Deus pela oportunidade que Ele nos dá. Também quero agradecer carinhosamente a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Amados, eu quero nesta oportunidade pedir a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Queridos, eu peço que você, neste momento, dobre a sua atenção, porque nós vamos meditar na palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do verso 1, nos diz o seguinte: Pedro e João subia ao templo para a oração da hora nona. Pedro e João tinham esse compromisso diante de Deus, diante do Senhor. Eles tinham essa responsabilidade, este dever de todos os dias estar na casa do Senhor. Coisas que eu e você hoje não temos mais esse compromisso. Louvado seja o nome do Senhor. A gente se compromete com muitas coisas, a gente tem tempo para os amigos, a gente tem tempo para ir ao shopping, para ir à sorveteria, para ir à churrascaria com alguém, para passear com os amigos, mas quando o assunto é oração, casa de Deus, a gente não tem tempo suficiente para nos enchermos da presença do Senhor. Mas Pedro e João tinham essas responsabilidades. E aí eu lhe faço uma pergunta. Você acha que Pedro e João eram homens desocupados? Eles não tinham o que fazer? Eles não tinham a sua responsabilidade? O que você imagina destes dois homens? Eles tinham a sua responsabilidade. Eu quero lhe dizer, primeiro, que estar na presença de Deus, servir a Deus, é uma responsabilidade, é um dever de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. A gente às vezes inventa mil desculpas, bota mil dificuldades quando o assunto é estar na casa do Senhor. Pois o salmista já era diferente. Ele diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Louvado seja Deus. É importante dar atenção aos amigos, é importante você ter o seu momento de lazer, sim, mas é importante você ter o seu compromisso com Deus e com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 2 nos diz o seguinte: era levado o homem coxo de nascença. O homem era coxo desde o ventre materno e todos os dias era necessário, era preciso
que ele estivesse ali naquele local, à porta do templo, para pedir esmola às pessoas que entravam naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. O texto, o versículo, faz questão de dizer que aquele homem não foi cometido uma paralisia após o seu nascimento. O texto é claro em nos orientar que ele era coxo desde o ventre materno. Ele não poderia andar, então tal que o versículo nos revela que ele teria que ser conduzido. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém tinha este dever de diariamente transportar a este homem à porta do templo, chamada Formosa. Ele ia para ali com um propósito, com um objetivo, tirar o seu sustento. A Bíblia não me dá respaldo para dizer que esse homem era casado, mas ele tinha, com certeza, tinha sua família, tinha pai, tinha mãe, e todos eles, inclusive as pessoas que levavam ele, tinham essa responsabilidade de levar à porta do templo, eles com certeza lucravam, eles com certeza obtinham resultado com aquilo que aquele homem ganhava todos os dias naquele local. Louvado seja o nome do Senhor. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa. Para quê? Para pedir esmola os que entravam. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias ele estava ali com aquela necessidade. Todos os dias ele estava ali em busca de uma esmola. Louvado seja o nome do Senhor. Então o texto do versículo de número 3, nos diz o seguinte: vendo a ele a Pedro e João, que entrava no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Veja o tamanho da necessidade desse homem. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que ele implorava, ele suplicava aos apóstolos do Senhor que eles dessem uma esmola. Versículo de número 4 nos diz o seguinte: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. O homem os olhava atentamente, louvado seja o nome do Senhor, esperando receber alguma coisa, diz o versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. O nome do Senhor. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. O versículo 5 nos diz o seguinte: ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. No verso de número 6, veja o que Pedro disse. Pedro, porém, lhes disse: não possuímos nem prata e nem ouro. Nunca ofereça para alguém aquilo que você não pode dar. Nunca oferte para alguém aquilo que você não tem possibilidade de dar. Isso não é coisa de cristão. Isso não é coisa de servo de Deus. Você nunca deve, louvado seja o nome do Senhor, se comprometer com aquilo que você não pode arcar, com aquilo que você não tem possibilidade de oferecer às pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não faz parte de uma identidade do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas oferecendo aquilo que não pode dar às pessoas. Tem muita gente oferecendo aquilo que ele não tem. Isso não faz parte do servo e da serva de Deus. Então, Pedro, porém, lhes disse: não possuímos nem prata e nem ouro, mas o que temos, isto te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Eu quero que você medite nesse versículo comigo, no verso de número 6,
e quero chamar a sua atenção mais uma vez. Dia desses eu vi uma mensagem e o expoente da mensagem afirmava com toda a segurança: louvado seja o nome do Senhor, que no momento que Pedro diz isso aqui, anda o homem andou. Você concorda com isso? Deixa a opinião, deixa no seu comentário. Você concorda que o homem imediatamente andou? A Bíblia, queridos, ela foi escrita por séculos. A Bíblia não foi escrita da noite para o dia. A Bíblia não foi escrita meses, por anos. Não, a Bíblia foi escrita por séculos. Mais de 40 autores escreveram esta Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo. Eu não posso, de forma alguma, expor uma mensagem que a palavra de Deus não diz. Porque, segundo a minha Bíblia, o homem andou, só que ele não andou de imediato. Tudo exige de nós sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ajuda, amados, ajuda. Deus está pronto para nos abençoar, está pronto para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você precisa também tomar uma decisão. O Senhor Jesus nunca entra na sua vida como um invasor. Ele necessita que você dê a oportunidade a ele. Porque ele deixou o ser humano o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um poder de decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não lhe impede você tomar a sua decisão. Porém, toda decisão, eu quero que você medite nisso, toda decisão, certa ou errada, ela traz as suas consequências. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eu chego no versículo 6, onde muita gente prega isso aqui, e dizem que o homem de imediato andou, eu tenho que discordar. Porque a Bíblia não diz que de imediato andou. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos afirma que o homem andou, mas não foi de imediato. Não vamos pregar mentira, irmãos. Não vamos dizer aquilo que a Bíblia não diz. Não vamos expor nossas ideias, aquilo que eu acho que é assim. Não, eu achar que é uma coisa, eu tenho direito, mas eu não posso, de maneira alguma, vir aqui expor uma mensagem, falar aquilo que a Bíblia não me dá respaldo a dizer. O versículo 6, Pedro libera a palavra. E a palavra tem poder. A palavra do cristão tem poder. A palavra de Deus é soberana em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Pedro libera a palavra. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno anda. Aí como é que você vai fazer para me mostrar o homem andando aqui de imediato? No versículo 6. Porque a Bíblia diz que o homem não andou. E aí? A palavra de Deus entra em contradição? Não. O que entra em contradição é a minha e a sua palavra. Mas a palavra de Deus não. O homem não andou. No versículo 7, veja bem, no versículo 7, e tomando pela mão direita, o levantou. Veja bem, tomando pela mão direita, o levantou. Teve que ter um sacrifício.
teve que ter uma disposição, teve que ter uma alternativa, exigiu deste homem aqui um esforço, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sou dono da verdade. Eu digo o que a palavra de Deus me inspira através do seu Espírito Santo a dizer. Olha aqui no versículo 7. Ouça isso com atenção, por favor. E tomando pela mão direita, Pedro levanta o homem, irmãos. Pedro tomou o homem pela mão direita e levantou o homem. E o homem não andou. Olha o que diz o final deste versículo. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediato, os seus pés e tornozelos se firmaram. O homem aqui ainda não andou no versículo 7. Pedro coloca de pé, Pedro põe o homem de pé para que ele viesse tomar firmeza, para que os pés daquele homem e os seus tornozelos viessem se firmar. Irmão, o homem era coxo desde o ventre materno, desde o ventre da mãe. Ah, irmão, mas Deus, quando quer fazer algo na vida de alguém, há quem possa impedir? Não. Deus não precisa da minha ajuda e nem da sua quando Ele quer fazer algo. Quando Ele pretende operar na vida de uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, às vezes, Deus precisa usar alguém. Necessita usar alguém para que o nome dele venha a ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro toma aquele coxo, aquele homem pela mão direita, levanta, imediato os seus pés e tornozelos se firmaram. Aí agora, a partir do verso 8, nós vamos presenciar o homem começando a dar os primeiros passos. Por isso é que todas as vezes que eu vou trazer aqui uma mensagem, eu peço a sua atenção. Eu peço que você dobre a sua atenção. Porque tem muita gente pregando heresias. Muita gente pregando o que a Bíblia não diz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu peço que todas as vezes, por isso que eu peço a você, pegue a sua Bíblia. Vamos analisar a palavra de Deus. Porque é Jesus que nos manda examinar as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui não é palavra de homem, não é palavra humana. É a palavra de Deus. E em tudo nós temos que examinar. Olha o que diz o verso 8. De um salto pôs-se em pé. De um salto, o homem pôs-se em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Passou a andar e entrou no templo. Passou a andar e entrou no templo. Louvado, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Veja bem que na parte B do versículo 8, o homem se colocou de pé. Na parte A do verso 8, o homem entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, meus irmãos, aí sim, aqui a Bíblia me dá respaldo para dizer que a partir daqui o homem começou a andar.
porque entrou com eles no templo e não foi mais sendo carregado. Não, o homem já entrou com seus próprios pés, saltando e louvando a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso é que eu sempre digo, meus irmãos, vamos analisar as Escrituras. Vamos meditar nas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem aqui, no momento que ele se levantou, ele não precisou mais, você não vai ver ele mais sentado à porta do templo. Se Pedro tivesse, juntamente com João, chegado para ele e dar a ele uma moeda, o que ele estava pedindo, aquilo ali seria coisa passageira. No outro dia, ele estaria no mesmo local com as mesmas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o que Pedro e João ofereceu àquele coxo é maior do que o ouro, é maior do que a prata. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Pedro ofereceu para aquele homem, louvado seja Deus, o que de fato eles tinham. Eles carregavam consigo a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a presença de Deus, ela dá a mim e a você aquilo que o mundo não pode dar. Aquilo que as riquezas não podem dar. Aquilo que os bens materiais não podem dar. A presença de Deus, ela preenche todo espaço vazio na vida de um homem ou de uma mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai ver a partir daqui, nunca mais, este homem sentado, sendo carregado à porta do templo para pedir esmola às pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. O que ele recebeu foi o bastante para ele sobreviver. Louvado seja o nome do Senhor. O que ele recebeu foi o bastante para que ele não mais tivesse necessidade. Louvado seja. Eu não sei se você está entendendo esta mensagem, mas eu peço a você que ouça com bastante atenção. Com bastante atenção. Talvez você tenha necessitado de algo que ultimamente tenha lhe dado prazer por alguns instantes, por alguns minutos, por alguns dias, mas quando termina, quando aquilo passa, você volta a viver no mesmo sofrimento, na mesma solidão, na mesma escassez. Por isso eu quero te oferecer, nesta oportunidade, o nome de Jesus Cristo. Eu quero te oferecer a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele satisfará todos os teus desejos, todos os anseios do teu coração, todas as tuas necessidades. O Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, Ele tem poder para preencher todas as áreas vazias da sua vida. Por isso, amados, ouça com atenção. O mundo te oferece e te propõe aquilo que é passageiro, aquilo que é momentâneo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que você, como já lhe disse, se beneficia por alguns dias, por algumas horas, mas depois que passa, tudo volta à mesma rotina. Por isso eu te peço e te convido e te ofereço a Jesus Cristo. Se você ele receber, se você nele acreditar, se você nele confiar, tenha certeza, louvado seja o nome do Senhor, que você nunca mais vai precisar andar necessitado, andar mendigando, andar de uma forma cabisbaixa. Você não precisa mais ser carregado pelos outros. Não. Louvado seja o nome do Senhor. A porta do Templo Formosa, nunca mais você tem necessidade de mendigar.
você vai entrar no templo, dando salto de louvor e de glorificação a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos e meus amados irmãos, eu quero deixar esta mensagem para o teu coração, para a tua vida, para a tua casa e para toda a tua família. Que Deus te abençoe e te proteja. Eu só peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz.